Olá, galerinha. Boa tarde, sétimo ano. Boa tarde, CESO. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai estudar o gênero textual charge e cartoon. Vimos nas nossas últimas aulas gêneros jornalísticos, né? Passamos pela notícia, vimos o editorial, vimos também as tiras, né? São gêneros de texto que circulam nesse meio de comunicação, o jornal. Mas, como comentamos, não somente no jornal, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? Principalmente as tiras, charge, cartoon, né? Circulam nesses meios de comunicação também, na internet. Então, não é um gênero específico desse meio de comunicação, do jornal. Né? Circula também em outros meios. Ok? Então, como nós vimos nas tiras, que muito se assemelha à charge o cartoon, aqui a gente se utiliza da linguagem verbal e não verbal. Ou seja, usamos imagens e texto, língua escrita, para expressar, comunicar algo. Ok? Vamos lá então para os nossos slides. Acompanhe aí comigo. A charge. Vou colocar minha tela aqui para o lado, diminuir um pouquinho para a gente melhor desenvolver esse conteúdo. Então, o que é a charge? A charge é um gênero de texto visual. Então, a principal característica dele é ser visual. Por quê? Se utiliza de imagens para comunicar algo. Então, o mais importante aí é o uso da imagem, né? Desenhos que expressam uma determinada informação. Mas não só, utiliza também a linguagem verbal, ou seja, a escrita, a palavra, para comunicar algo. E aí a gente tem a junção, né? A junção desses dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. Mas um detalhe importante que diferencia uma charge de um cartoon e também de uma tira é a limitação temporal. Quer dizer, uma charge, ela geralmente é veiculada dentro de uma notícia, relacionada a uma notícia, ou seja, um fato cotidiano, um acontecimento cotidiano, né? E essa charge faz referência a esse acontecimento. Então ela se limita temporalmente, ou seja, ela é relacionada a um fato do dia a dia, um acontecimento, né? Social, né? E ela pretende, dessa forma, associando esses dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, a fazer uma crítica da realidade, a realidade específica. E elas se utilizam de variadas estratégias, a charge, né, se utiliza de variadas estratégias de comunicação. Como nós vimos lá nas tiras, né, no que diz respeito à linguagem visual, ou seja, não verbal, o uso das imagens, a gente tem metáforas visuais. Né? Por exemplo, quando tem estrelinhas circulando na cabeça de uma personagem, é uma metáfora para que, né, para aquela personagem, ele está sofrendo alguma coisa, está tonto, né? Ou a gente tem, por exemplo, corações ao redor dessa personagem, uma metáfora para o amor, certo? Então, o uso dessas estratégias também na charge. Vamos ver algumas dessas estratégias aí. Primeiro vamos dar uma olhadinha nessa charge aí que eu coloquei para vocês. Olha só, tem lá um título na charge, né? Um quadro, um requadro amplo e tudo acontece dentro desse único quadro. E tem assim, redução da maioridade penal, né? Provavelmente uma charge publicada dentro de uma notícia em que está se discutindo a redução da maioridade penal. E aí nós temos policiais, né? E na parede, né, encostado no muro, alguns bebês, né? A gente reconhece isso pela imagem, bebê chupando chupeta, né? E os policiais, né, fazendo uma vistoria. E aí um diz assim: esses aqui estão limpos, né? Enquanto que o outro policial diz assim: sorte sua. Por quê? Porque é sorte dele. Porque ele foi vistoriar, ele foi fazer uma revista no outro neném, no outro bebê, e ele estava sujo, né? Estava com cocô, né? A fralda estava suja. E aí uma crítica
a esse momento em que está se discutindo a redução da maioridade penal. Como aí? Você vai reduzir a maioridade penal para vistoriar, para fazer revistas em crianças, para prender crianças, né, num momento em que elas precisam ser educadas, que elas estão sendo educadas? Então, é uma crítica apresentada aí por essa charge. Vamos lá, então. Quais são as características da charge? Primeiro, linguagem visual. Então, a gente tem o uso de imagens para comunicar algo, algo da realidade, algo específico daquele tempo. E aí a gente tem que se atentar. É geralmente veiculado uma charge dentro de um contexto, de uma notícia, de um fato, de um acontecimento. E essa charge faz uma crítica a esse acontecimento, a esse fato. Então, vai ter a linguagem visual. Se utilizam do exagero, como nós vimos ali na charge anterior, em que policiais estão vistoriando, né, fazendo revistas em bebês. Isso é um exagero, é uma metáfora, é uma maneira de fazer uma crítica, né, à redução da maioridade penal. Né? Esse exagero chama a atenção do leitor, né, para determinados aspectos da realidade. Né? O problema que é você reduzir a maioridade penal. Usa também o ridículo, né? É uma das características da charge. Ruptura discursiva, polifonia, né? Porque aí a gente tem aqui diferentes vozes, diferentes falas, diferentes discursos veiculados dentro de uma charge. Naquele requadro lá, por exemplo, que nós vimos os bebês sendo revistados por policiais, né? A gente tem a voz daqueles que querem a redução da maioridade penal e temos também a voz daqueles que não querem a redução da maioridade penal por entender que essa não é uma idade, né, para o encarceramento, certo? Então, polifonia. Quando eu falo polifonia, eu estou informando que diferentes discursos são veiculados dentro de uma charge. Mas é importante a gente perceber que uma charge também é uma opinião, é um texto de opinião. Então, nem tudo que é veiculado ali é uma verdade no sentido de que se trata de um fato, de um acontecimento real. É uma opinião do chargista. Né? Ele pensa daquela determinada forma e ele faz uma crítica, né, a outra perspectiva, a outra forma de pensar. Ok? Também temos aí dentro da charge o uso da intertextualidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um texto, uma charge, faz referência a outros textos, certo? Vamos dar uma olhada aí na charge que eu coloquei para vocês para a gente verificar essa intertextualidade. Olha só, e essas características da charge. Nós temos aí a charge, né? Num único quadro, num único requadro. E aí tem uma senhora na cozinha, ela diz: acabou tudo na cozinha, né? Espantada pela imagem. E o que parece ser o esposo dela, né, responde: está tudo na copa, mulher. Né? Ou seja, provavelmente é uma charge que foi veiculada dentro de um contexto de Copa do Mundo. Né? Então, e aí os diferentes significados da palavra Copa, né? Porque Copa também pode se referir a um espaço da residência, mas também é aquele acontecimento de jogos mundiais, né? De seleções. Então, aí a charge, vamos ver outra. Olha essa aí. A gente vê um rapaz assaltando o outro, né? E o rapaz assaltado diz assim: por que está me assaltando em inglês? Já estou treinando para as Olimpíadas. Olha aí. Então, um contexto de Olimpíadas no Brasil, né? E a produção dessa charge, fazendo uma crítica, né, à violência, né, praticado durante esses jogos. Outra charge, né, a gente tem novamente redução da maioridade penal, e aí a gente tem um homem rico, né? Ou melhor, né, um ratinho aí, né, com o bolso cheio de dinheiro, o dinheiro que era da educação, da cultura, e ele está apontando para o jovenzinho aí que tem 16 anos, né, e ele diz assim: prende esse marginal. E aí a gente tem a imagem da justiça, né, uma estátua representando a justiça é cega, né, e com a espada na mão. Então, é uma crítica, né, também à redução da maioridade penal. Como que essas pessoas que estão pedindo a redução da maioridade penal, né, elas estão roubando dinheiro que deveriam ser empregado em educação, em cultura, em saúde, né, e assim reduzir
os atos, né, de infrações desses jovens, certo? Vamos adiante. E aí a gente tem o cartoon. E qual é a diferença de um cartoon para uma charge? Como eu disse, a questão aqui é temporal. Enquanto a charge se refere a um acontecimento cotidiano, a um fato, né, o cartoon ele não se prende, né, a um fato. O que ele está relatando, o que está sendo narrado em um cartoon, é algo atemporal, fora do tempo. Então pode se referir a algo mais universal, que diz respeito a todas as sociedades, a todos os seres humanos. Ou seja, não é específico de determinada realidade, certo? Essa é uma característica do cartoon, né, que diferencia da charge, certo? E também das tiras. E como vocês podem ver, o cartoon ele está situado entre a charge e as histórias em quadrinhos. Vamos ver alguns cartoons. Esse aqui eu já mostrei para vocês, né? Dias Violentos. A gente tem aí a morte, né? E ela está fazendo terapia. E ela diz assim: o que eu tenho, doutor? Aí o doutor responde: estresse. Você está trabalhando muito, né? Fazendo uma crítica à violência, né? Ou seja, a morte tem atuado muito, né? Porque vivemos dias violentos, certo? Vamos adiante. Então, quais são as características do cartoon? Novamente, como eu disse, linguagem visual. A gente tem aqui a articulação de imagens e de texto. Mas o mais importante, o que mais chama a atenção, a linguagem que se destaca é a visual, é os desenhos, são as imagens. A gente tem a produção de sátira, de humor, ironia, comicidade, né? Como eu disse, a associação da linguagem verbal ao desenho expressivos. As imagens também são atemporais, quer dizer, não é uma imagem de uma realidade específica, de um momento específico, certo? Ele pode se referir a diferentes momentos, passado, presente, futuro, certo? E como eu disse, entrelaça palavras, imagens e sentido. Vamos ver alguns cartoons aí. Olha isso aí. Tô lavando a calçada, ela fala ao telefone, é uma senhora. Enquanto isso, ela, né, a água está indo para onde? Para o ralo, para o lixo, né? Fazendo uma crítica ao desperdício. Observe que não é algo do momento, é algo que atravessa todas as sociedades, né? Que atravessa o mundo inteiro. É a questão da economia da água, né? De como a gente está utilizando a água. Ou seja, não é uma realidade específica, é mais ampla, é atemporal, diferente da charge que se refere a um momento específico. E aí a gente tem, né, outra charge, né, a respeito do lixo, né, uma crítica àquelas pessoas que criticam, né, o amontoado de lixo, né, são as mesmas pessoas que jogam lixo na rua. Vou passar adiante para a nossa aula não ficar longa. Tá? Então, galerinha, encerrando aqui a nossa aula, para que o vídeo não fique muito longo e vocês possam acompanhar. Postem as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Um forte abraço!